Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Instituto Kurihara. Meu nome é Diogo Kurihara Eu sou a Samara Kurihara. e daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado que está aqui hoje. Mas o nosso convidado, ele é hipnoterapeuta de Campo Mourão e está lá fazendo barulho, atendendo, impactando muitas vidas. E está aqui Leandro Trevisan, seja muito Muito bem-vindo. obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Toca aqui. Aí. E para a gente começar, Leandro, eu queria que você falasse um pouco da sua história, né? Como que você chegou nesse mundo da hipnoterapia? Você caiu de paraquedas? Você sempre sonhou desde criança se tornar terapeuta? O que te motivou a se tornar um terapeuta? Perfeito, Diogo. Na verdade, o que me trouxe para a hipnoterapia foi crises de ansiedade. Então, eu vinha passando por uma fase da minha vida em 2019, se eu não estou muito enganado, onde eu estava num relacionamento que não estava legal, era um relacionamento, digamos que hoje, falido. Não sabia o que eu queria para a minha vida e crise de ansiedade e fobia social constante. E daí, em 2019, eu sou formado em marketing e tinha um evento de marketing digital, que talvez você já ouviu falar, que é o Hadouken. Já ouvi falar já desse evento aí. E no Hadouken, desde 2019, eu estava lá escutando as palestras. Eu fui por conta do marketing digital e queria entender o que era, né? O que eu poderia aprender com aquilo. E daí eu escutei a palestra da Renata Tomás, que no momento da palestra parecia literalmente que ela estava conversando igual a gente está aqui agora, falando diretamente comigo. E daí nesse dia eu tomei a decisão de eu preciso sair de onde eu estou. E foi aí que eu busquei auxílio dela. E daí, com a mentoria dela, né, todo o processo que ela fez, aí eu conheci todo esse mundo que eu vivo hoje da hipnoterapia, porque eu não sabia nem que isso existia. Eu só vi a palestra dela, achei muito interessante, parecia que ela estava contando a história para mim, ou melhor, a minha história, e a partir disso eu falei, eu preciso entender mais sobre isso. É quando você tá no lugar certo no momento certo, né? Porque você foi por um Exatamente. motivo nada a ver, nem imaginava que ia conhecer uma terapia ou alguma coisa assim, foi por causa de marketing. E aí você conheceu ela e ela te mostrou depois a hipnoterapia. Isso. Aí, lá, na verdade, foi o meu primeiro contato porque teve uma palestra do Michael. E daí eu comprei o livro. Então, ali foi o meu primeiro realmente contato com hipnose, com qualquer coisa do tipo. Eu nem sabia que isso existia. Para mim, era coisa de filme e aquelas coisas que a gente vê na pura ficção. Mas você achava que era de verdade ou você achava que era mentira? Nunca nem tinha despertado a minha atenção, essa é a verdade. Eu só olhava o filme, legal, e passava batido. Então, na sua família você não tem nenhum terapeuta? Zero. E na sua infância também você nunca sonhou em ser psicólogo, trabalhar com mente humana? Nada. E você fazia algum Nada. outro tipo de terapia ou não? Foi o seu primeiro Eu já fiz acompanhamento com psicólogo, mas muitos anos antes disso também. Nesse período eu não fazia nada. Eu literalmente estava buscando alguma coisa para me encontrar, só que eu não sabia nada sobre o assunto. E antes de ter esse estalo, né, de ser apresentado para esse mundo, o que você fazia? Qual que era a sua profissão? Qual que era o seu trabalho antes? Perfeito. Nesse período, eu tinha acabado de fechar minha primeira empresa. Então, a minha primeira empresa... Primeiro, eu comecei trabalhando com vendas. Então, eu vendia numa loja de roupas. Né? Eu fiquei 1 ano nessa loja. Aí, eu saí dessa loja e aí foi quando eu abri minha primeira empresa. Eu tive um centro de eventos. Então, eu trabalhei por muitos anos com festa. Né? Festa, formatura, shows, a vida noturna, na verdade. E daí, Balada. Uhum. E daí, nesse período, a empresa não fluiu do jeito que tinha que ser. Eu também era muito imaturo. Eu tinha 22 anos, 23 anos quando a gente fechou a empresa. Então, não tinha a mentalidade de empresário, era zero. E aí, eu voltei para a clínica do meu pai. Que o meu pai é veterinário, o meu irmão é veterinário e minha mãe era esteticista de animais. Então, a minha mãe parou de trabalhar e ficou, né, na parte administrativa da clínica veterinária do meu pai. E daí eu entrei para auxiliar na clínica. Então, eu peguei a parte gerencial da clínica e a venda de rações. E era isso que eu fazia. Só que assim, eu estava ali, só que eu sentia que ali não era o meu lugar. Porque eu sentia que o meu pai era o veterinário, o meu irmão era o veterinário, e eu só estava ali. Essa era a minha sensação. A ovelha negra.
Exato. Bem deslocado, assim. Isso. Eu sei que a minha função ali dentro de empresa era muito importante, porque tudo que meu pai trilhou antes de eu entrar, ele fez tudo sozinho. Então, quando eu entrei, eu virei meio que o braço direito dele na parte administracional ali, né? Administrando toda a empresa, otimizando muita coisa para ele. Então, eu sabia que isso era importante. Sim. Mas, mesmo assim, eu sentia que não era importante, porque não era importante para mim. Era importante para ele. Para mim, não era. Você está me falando, então, que antes de se tornar terapeuta, você foi vendedor de loja, de shopping, assim, loja normal, de roupa. Loja de roupa, de surf roupa. e skate, porque tem mais uma Aham. curiosidade, acho que essa vocês não sabem. Aham. Eu andava de skate antes. Sério? A minha adolescência inteira era o meu sonho ser Não, não, skatista não. profissional. Não, pera aí, agora ficou mais interessante, porque assim, você tá me falando que, olha como que já tinha uma vocação para coisas não tão, né, convencionais, né? Convencionais, Um exatamente. chamado para algo que não é convencional, né? Porque skatista, depois festa, trabalhar com organização de Organização de eventos, eventos. balada, depois pet shop e agora hipnoterapia. E eu tenho mais uma que eu lembrei esses dias, eu nem lembrava dessa parte, e eu fui tirar foto profissional faz umas 2, 3 semanas, e eu lembrei, eu já fui fotógrafo de pet, Fotógrafo. Mas dentro da empresa do seu pai. dentro da empresa do meu pai. Caramba. Eu precisava me encontrar, eu estava buscando alguma coisa, fiz cursos de adestramento, comecei a querer trabalhar com isso, e um dia eu vi um anúncio de 2 fotógrafas de Porto Alegre. E elas tinham um projeto que era muito legal, que era tirar foto de cachorros para adoção. E elas tinham um curso. Eu olhei aquilo e falei, bom, estou na clínica. Tenho acesso a pessoas, né, a animais que precisam dessa ajuda também. Eu falei, vou fazer isso. E fiz isso por um tempo. Então, Também não era o que me... você estava testando Mexia. todas as possibilidades Exato. para ver o que ia. O que que- Opa, aqui tocou. Isso. O que ia me chamar mais atenção? Foi muito legal, foi muito bom, foi uma experiência... Tudo que eu vivi, eu falo, tudo me trouxe até aqui hoje. Sim. Uau. Mas não era algo que me potencializava nada. Existe um profissional que ele é nichado, é um fotógrafo nichado para pet? Para pet. Hoje está maior ainda. Na minha época não era, porque foi antes de 2019 novidade. isso. Era muito novidade, muito novidade. Só que esse curso que eu fiz em Porto Alegre, é que eu não lembro o nome das 2 fotógrafas, mas era um curso só para pet. Uau. Era um curso voltado para isso. Então, só fotografia pet. Aí elas tinham um estúdio de fotografia pet e faziam também o projeto. Tanto que eu entrei no projeto delas. Era um projeto de vários fotógrafos no Brasil pelo mesmo objetivo, que era ajudar os animais para ter adoção, né? E você falou, né, que você passou por todos esses lugares, mas você sentia deslocado, não era isso ainda. Algo faltava. Como se algo tivesse faltando, né? E você sempre sentiu uma vocação, assim, de ajudar outras pessoas? Sempre. Eu não percebia isso, só que tudo que eu fiz sempre foi para os outros. Sempre foi nesse sentido. Por quê? Porque eu vendia roupa para as pessoas se sentirem mais bonitas. E tanto que nesse ano que eu fiquei vendendo roupa, como eu conhecia muita gente, eu sempre fui uma pessoa muito conhecida. Então, nesse sentido, eu vendia muito bem. Então, eu conseguia ajudar muitas pessoas. E eu atendia público infanto-juvenil. Na verdade, ali, adolescente, né? Então, eu vendia muito para as mães. 17, 16, 15, que é roupa de surf e skate, né? Então, principalmente na época, hoje é moda, na época não era tanto. Né? Então, eu sempre fiz isso. Aí depois fui para a noite. E trabalhar com a noite também é servir. Sim. Também. Aí depois fui para a área veterinária. Que daí é puramente cuidar digamos, os novos filhos. Né? E eu fazia também a parte de ração. Então, a parte de ração, eu trabalhei com uma marca de ração que eu trouxe a marca... Era uma marca americana e digamos que eu abri o mercado dessa marca em Campo Mourão. Então, só eu vendia ela. Aí, depois de um tempo, tipo, pulverizou. Mas eu que trouxe tudo. Então, eu estudei muito para conseguir explicar o que não precisava do veterinário para explicar. Então, eu sempre, quando eu entrava muito de cabeça.
Entrar para realmente fazer o negócio acontecer e não só por estar ali. Isso. Sempre foi o meu objetivo. Tipo, se eu tô entrando, eu vou entrar até o final. Legal. Só Nossa. que mesmo assim, tipo, faltava. Faltava. Eu sempre tinha essa sensação. Não aquecia. Faltava. Exato. Era como se eu não tivesse a perspectiva final. E aí, quando você conheceu a Rê, você já entendeu ali direto que você ia ser hipnoterapeuta ou você foi mais para você primeiro passar pelo tratamento? Como Não, que eu foi primeiro- essa mudança? Isso, eu primeiro passei pelo tratamento. Então, eu fiz com ela um protocolo de mentoria e no meio desse protocolo, eu até brinco com ela, né? Eu já falei isso para ela, que em 15 dias ela virou minha vida do avesso. Porque ela realmente me tirou, digamos, do limbo absoluto para um mundo, um universo que eu não conhecia. Eu não sabia nem da existência desse tipo de terapia. Nesse mundo de constelação, de hipnoterapia, eu não sabia absolutamente nada disso. E é muito legal você falando isso agora, né? Que você não conhecia nada, isso em 2019. 2019, É. 18, 19. A gente está em 2025 e a gente hoje vive numa bolha que a gente tende a acreditar que todo mundo já conhece. Só que quando a gente vai falar, né, muitas vezes quando um cliente chega, né, depois a gente pode falar um pouco mais disso, eles dizem, mas como assim? Isso é para terapia, né? Então, ainda é uma coisa que é novidade que a maioria das pessoas não conhece. Eu acredito que muitos que estão nos assistindo talvez não conheçam. Não ouviu falar Né, a da gente- hipnoterapia, constelação, né, as terapias complementares, né? Sim, por nós, a gente está muito mergulhado nesse dia a dia. Então, para a gente é muito comum, né? Falar de terapia, hipnose, hipnoterapia, constelação. Mas até um tempo atrás, para muita gente, eu acredito que quem precisava de psicólogo era louco. Sim. Era ruim da cabeça, né? Sim. Tinha um preconceito sobre isso. Né? E eu acredito Talvez que... até hoje tenha isso e a gente é que está numa bolha diferente. Exato. Né? Pode ser que em muitos E- locais é. ainda seja assim, de nossa, vai no psicólogo, é louco, né? E você não teve nenhum preconceito com relação... Quando você entrou nesse mundo? Não, porque na verdade, como eu assisti a palestra, para mim foi muito, é isso que eu preciso para mim. Já quebrou as crenças que Não, talvez olha, teria. eu não sabia Já o nem que gerou Eu objeção. não sabia o que eu ia fazer. Eu só queria fazer aquilo que ela tinha falado na palestra. Eu queria viver aquilo ali. Porque o caminho que ela comentou na palestra, aquilo para mim fazia muito sentido. Como que ia ser, para mim não era o mais importante. Tanto que eu fui entender esse processo, que o processo que eu fiz com ela foi um processo de mentoria, onde ela usou daí hipnoterapia, constelação, coaching, todas as ferramentas que ela tem, que ela tinha na época. Então, para mim não era importante o que é. Eu quero saber o que eu faço para sair de onde eu tô. Esse era o meu foco, esse era o meu objetivo. E daí, quando eu vi a coisa caminhando, eu falei, nossa, é isso. É isso. E daí eu fui me conectando cada vez mais com isso. E daí eu li o livro, e daí eu assisti um vídeo, e daí, dentro ali de 6 meses, foi onde realmente me despertou assim, é isso que eu quero. Aí sim. Aí foi onde eu falei, não. Só que nesses 6 meses eu já tinha mergulhado no autoconhecimento absurdo. Porque daí eu já tinha participado de eventos, de imersões. Então eu me inseri muito rápido nesse mundo. Como você falou antes, você entrou e já vai de cabeça Isso, até tudo que tem que ir. Isso. E eu acho que assim, pensando com a cabeça de quem está ouvindo a gente, talvez ele esteja muito curioso para saber, né? Como que foi para você esse processo de passar pela hipnoterapia? O que era sair do limbo? Né? O que era Perfeito. o limbo e o que era sair do limbo? Você teve algum receio, algum medo? Como que foi a experiência? Não tive, porque para mim, aquilo que eu estava vivendo não tinha, como que eu posso dizer, não tinha sabor. Eu sabia que estava totalmente errado aquilo que eu estava fazendo. Porque eu não tinha perspectiva, eu não tinha sucesso financeiro, eu tinha, relativamente para a época, eu tinha dinheiro, mas não tinha, assim, um negócio que eu falasse, tá bom, vou fazer isso aqui pro resto da minha vida. Eu me mantinha com aquilo ali que vinha proveniente da empresa, né, da empresa do meu pai. Então, para mim, aquilo ali, tipo, não fazia nenhum sentido. E daí, como eu vinha vivendo num estágio de fobia social, então, para mim, aquilo era muito difícil. Porque eu saí de uma vida onde eu vivia da noite, então eu trabalhava ali 1.000, 1.200 pessoas no final de semana,
Uau. conversando grande. praticamente diretamente comigo, porque eu era uma das frentes dos eventos, né? Para uma sensação de eu vivo uma vida onde agora é só a empresa do meu pai e é só ali que eu me sinto confortável. Então, para mim, isso aqui que a gente está fazendo era uma coisa que eu falo, mas nunca vou fazer isso na minha vida. Nunca. Gravar vídeo? Eu não tinha rede social. Era literalmente assim, eu não tinha rede social nessa época. E você saiu, então, de um local onde você estava diretamente com as pessoas para você ficar confortável, onde não tinha pessoas. Exato. Uau. Exato, eu fui me fechando. Por conta de conflitos do relacionamento e coisas que hoje eu consigo enxergar. Só que eu precisava passar para onde eu tô hoje. Então eu sei que eu tenho essa percepção, só que eu tenho ela hoje, né? Na época aquilo ali era a minha vida. Então minha vida era o relacionamento, a empresa da minha família e só. Não tinha mais contato com os meus amigos, eu não saía para nenhum lugar. Era essa a minha vida. E daí, em 15 dias, quando eu comecei a fazer a mentoria com a Renata, que ela começou a me mostrar onde estavam os erros, principalmente, porque eu não fui direto na hipnoterapia, né? Na primeira vez ali. Então, aí foi me despertando novos olhares. Então, todas as atividades que ela me passava, eu ia fazendo. Então, ó, você vai começar a cumprimentar as pessoas na rua. Eu fiz essa atividade. E, às vezes, eu falo para as pessoas acham isso engraçado. Ou Porque- bobo, né? É. Por quê? Porque eu tinha medo das pessoas. Então, um dos meus exercícios foi cumprimento as pessoas na rua. Eu faço isso até hoje. Todo mundo que eu vejo na rua, oi, tudo bem? Nunca vi na vida, mas eu cumprimento. Porque eu sei que esse exercício, para mim, fez muito sentido. E por que na época esse exercício fez muito sentido? Porque, às vezes, eu tirava um sorriso da pessoa. E daí, isso me tocava. Te alimentava. Isso me alimentava. E daí eu fui saindo desse limbo que eu tava ali de não saber o que eu quero, para alguma coisa tá me despertando. Essa foi a verdade, alguma coisa tá me despertando. Aí como foi num evento, eu falei, eu quero outro evento. E aí eu fui me conectando com esse tipo de evento. Então nesse ano, nesse primeiro ali 6 meses, eu fui diversos eventos. Mas o primeiro evento que abriu vamos dizer assim, que abriu as portas foi um de marketing. Que eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Literalmente. E aí depois os outros eventos que você foi se inserindo já foi mais voltado para essa questão do autoconhecimento. Sim. Só que alguns de marketing também. Porque daí eu ia, às vezes, pelo palestrante que eu já tinha escutado. Alguém que às vezes, a Renata tinha me apresentado já. Ah, porque você já sabia mais ou menos o conteúdo daquele palestrante Isso. tinha a ver com o que você estava na sua Isso, busca. com o que eu tava querendo. Legal. E olha que curioso, né? Porque você falou que você trabalhava na frente, né, no front ali de eventos de 1.000, 1.200 pessoas. E você chegou ao ponto de não conseguir encarar uma pessoa por medo. Uhum. Ou seja, você foi se fechando para o mundo em algum Exatamente. momento. É. Né? Algo aconteceu. E aí, nesse momento do, vamos dizer assim, fundo do poço, você precisou de alguém para Pra me estender a mão. puxar dali. Pra tirar. E olha que loucura, né? Você que está assistindo, talvez você esteja vivendo seu fundo do poço agora, né? E assim como o Leandro falou que ele nunca gravaria um vídeo, a gente está aqui gravando um podcast hoje, né? Então, tem jeito, tá? Tem solução, Dá pra resolver. tem saída, né? E legal, aí você, né, se deu essa chance, começou a frequentar os eventos, né, começou a se inserir mais nesse mundo, passou pelo processo. Teve algo que foi, assim, muito desafiador nessa época? Que você estava ali, né, vamos falar assim, do fundo do poço até chegar hoje, né, e atender muita gente, ajudar muita gente, impactar muitas vidas. Teve, assim, algo que foi muito desafiador que você teve que enfrentar? Tudo. Porque pra mim, o que era o principal ponto? Eu sempre estive rodeado de pessoas. A minha vida inteira. Desde quando eu sou criança, eu lembro de estar sempre rodeado de amigos. Sempre cheio de pessoas. Então eu sempre fui aquela pessoa assim, que nessa época eu usava isso, hoje eu sei que era um mecanismo de defesa. Que era assim, eu vou estar com o maior número de pessoas para mim não me sentir sozinho. Só que eu não percebia isso. Então, para mim, eu sempre fui o cara da galera. Que conhece um aqui, conhece outro ali. Qualquer lugar que você me soltar, eu sou camaleão, eu me viro.
Só que eu nunca estava sozinho. E eu não conseguia entender isso. Então, a minha vida sempre foi, vai viajar? Vamos todo mundo. Vai para não sei onde? Vamos todo mundo. Ah, vamos para uma festa? Tem que ir todo mundo. Topa qualquer parada. Eu nunca ia sozinho. E aí foi onde eu entrei num mundo onde eu estava sozinho. Então, eu estava sozinho primeiro com as minhas questões, que eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí, depois, um degrau por vez, eu fui subindo e saindo daquele fundo do poço que eu estava. Só que daí foi uma jornada sozinha também. Porque, sim, eu tinha, né, ajuda terapêutica, só que a Renata não estava comigo o tempo todo. Então, eu fui para o meu primeiro evento, por exemplo, eu fui para São Paulo. Eu nunca tinha viajado sozinho. Então, para mim, já foi desafio, tipo, tudo. O ir para São Paulo sozinho, chegar num evento sozinho. E aí, como que eu converso com alguém, eu não converso com alguém? No Hadouken, esse primeiro, acho que tinha 800 pessoas, se eu não estou muito enganado. Eu conversei com 2, 3 com a Renata. Se eu fechar os olhos, eu trago a cena. Foi no palco, todo mundo ali no final do evento. Foi todo mundo pro palco, tira foto, não sei o que. E eu fiquei caçando ela no meio do evento. E eu cheguei nela e falei, oi, tudo bem? Eu preciso de ajuda. E é muito legal também que você teve essa... Momento de lucidez, né? e humildade de ir lá e falar, eu preciso de ajuda. Pedir ajuda. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Se você não pedir ajuda, muitas vezes as pessoas não vão entender que você precisa de ajuda. Esse é o grande ponto. As pessoas acham que a coisa vai se resolver sozinha de algum jeito. Vai empurrando também pra debaixo do tapete. É isso. Vai fingindo que não existe. É isso. Eu não cheguei no fundo do poço da noite pro dia. Eu cheguei no fundo do poço por anos, vivendo a mesma coisa. Fingindo que estava tudo bem, que aquilo não existia. Exatamente. Porque a gente tende a ignorar o problema. Porque se a gente ignora, é como se ele não existisse. Sim. Só que uma hora o tapete tá tão... né, tem tanta coisa debaixo que você já não consegue mais andar. É isso, a gente vai se escondendo do problema, porque a gente acha que ele não existe. Ah, isso aqui é normal, todo mundo vive isso. Relacionamento é assim mesmo. Só que não é. E daí quando você entende isso e pede ajuda, quem vai te ajudar já trilhou o seu caminho. Então, às vezes, quem chega a pedir ajuda pra mim hoje, eu já entendo o que a pessoa tá passando, porque eu já passei pelo que ela tá vivendo. Não é que eu tô tirando da minha cabeça uma ideia de que, não, eu imagino como que é. Não, eu já passei. Eu já tive ansiedade, eu já tive fobia social, eu já tive medo. Eu já passei por isso. Então, eu sei como que é ruim lidar com isso. E que sozinho vai ser muito mais demorado. E muitas vezes a gente não consegue sozinho. Eu acho que na maioria, ou talvez todas as vezes, né? Eu acho que a pessoa sempre ela vai precisar de algo de fora para poder ajudar ela a sair de uma situação. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam Sim. de pessoas, né? Para Exatamente. guiar. Então, você está falando, Leandro, que o processo de hipnoterapia não é mágica, então? Não é uma pílula que você toma. É desafiador, você tem que dar os seus passo a passo e você encarar, né, os medos e ir avançando nesse sentido. É isso? Então, não é um durma e acabou e resolveu? Na verdade, quando a pessoa vai pro meu consultório, aí eu explico para ela que é só o Pix cair na conta, eu estalo o dedo, o problema tá resolvido. É assim que a gente se resolve os fosse, que problemas hoje. delícia! Imagina! Olha, Seria se muito você bom, quer né? resolver os seus problemas, é só fazer um Pix para o Leandro. Mas não. Já coloca o QR Code na tela. Ai, se fosse assim, né? Faz Seria- um Pix e plim, problema se fosse resolvido. assim, seria tão maravilhoso. Take my money, cadê? Não tem velhinho de dinheiro aí? Não, na verdade as pessoas, muitas vezes elas querem a pílula mágica, só que em alguns momentos elas até nem entendem por que elas querem a pílula mágica. E eu acho que hoje o grande diferencial dentro, principalmente do meu protocolo de atendimento, é olhar para isso. Porque a pessoa quer a pílula mágica, ela não quer olhar para o que ela tá vivendo, só que primeiro, ela nem entende o que ela está vivendo. Ela quer continuar escondendo, né? Ela não quer sentir, ela não quer realmente, ela pede ajuda, mas ela quer que a outra pessoa faça tudo. E quando a gente vai para um processo de terapia, é uma via de mão dupla.
a minha mão só vai até o meio da mesa. Se o Diogo não vir com a mão dele até o meio da mesa, a gente não se cumprimenta. Então, não existe fórmula mágica. Existe olhar, entender o que você está vivendo, para depois, sim, você entender qual que é o caminho. E existe um caminho. Que foi o que você fez depois que você começou nesse processo de autoconhecimento. Exatamente. Tá? E aí, quando depois, né, você falou ali que depois você ficou 6 meses participando de evento, conhecendo pessoas, inserido nesse meio, realmente ali, né, entrando com tudo dentro do autoconhecimento. E quando que foi que você decidiu, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero fazer, e eu vou para esse caminho também, vou me tornar hipnoterapeuta também? Quando que foi que virou essa chavinha? Quando eu estava indo nos eventos, eu sempre me conectava com algum terapeuta. Eu sempre ia conversar com algum terapeuta, eu ia entender um pouco melhor. E como eu fiz um processo com a Renata, então ela foi me abrindo muito essas portas. Então ela realmente foi me apresentando pessoas muito que hoje eu falo que foi uma honra eu ter tido ela nesse caminho, porque ela realmente abriu muita porta para mim nesse sentido. Então ela me colocou em lugares que sozinho eu acho que eu não estaria. Então é literal, não é só na ajuda terapêutica. Ela me abriu uma carreira profissional. E aí eu conheci o Bruno e a Érica. Só que na época eu não me conectei com a Érica, eu me conectei com o Bruno. Então eu fiz sessão de hipnoterapia com o Bruno, foi sensacional também. Só que daí o Bruno foi só hipnoterapia. Então eu vinha de um processo com a Renata, e daí a gente parou com ele porque a gente estava olhando para outros, já abrindo esses novos horizontes. Daí eu falei, não, acho que agora eu quero olhar realmente a hipnoterapia. Quero entender antes de eu ver o que vai acontecer aqui. E daí eu fiz a hipnoterapia com o Bruno. Ali foi onde veio um estalo, assim. Eu falei, é isso. É isso. Então eu fiz daí. Aí eu comecei a fazer realmente formações. Então eu fiz uma formação de hipnose clássica com o Bruno, que foi acho que a primeira formação que ele criou. E aí eu conheci a Érica. E daí eu sempre falo que eu conheci todas as minhas maiores inspirações hoje, nessa época já. Só que cada um se conectou na minha história depois. Então eu conheci eles lá, aí eu me conectei com o Bruno. Então eu tinha como referência ali, digamos, a Renata e o Bruno. E aí eu fui consumindo tudo que o Bruno estava fazendo, porque a Renata eu já fazia isso. Então o Bruno fez evento em São Paulo, eu fui. O Bruno fazia palestra, eu ia e fui me conectando. E daí depois eu conheci o Dr. Carlos, que daí veio o DMC. E aí me abriu um universo paralelo que eu não sabia que existia também. Aí, quando eu já estava na formação do Dr. Carlos, eu já tinha certeza que eu queria atender, mas eu ainda não atendia. Uhum. Então, Mas você já tinha feito as formações, os não, cursos? ainda eu ainda não era hipnoterapeuta. Então, eu não tá. comecei diretamente na hipnoterapia. Eu comecei ali com a base da hipnose, entender a hipnose. Aí eu fui para a decodificação do corpo, entender o que o corpo fala emocionalmente. E aí eu fui para a hipnoterapia. Só que o meu foco nessa época, eu já tinha olhado para a hipnoterapia e falei, é isso que eu quero. Só que eu tinha essas outras questões que eu também queria entender melhor. Então você foi fazendo um caminho até chegar lá. Isso. E eu escutei uma história que, para você chegar na hipnoterapia, também teve aí uma questão de ganhar um prêmio da Mega Sena. Teve uma questão de sorte. Uma questão de sorte? A gente fala que tudo é mérito, mas às vezes existe sorte. Mas tem o mérito? Eu Total. nunca vou ganhar na Mega Sena. Total. Porque eu Hoje eu nunca também não jogo. ganho mais. Hoje eu também não vou ganhar mais. Então eu não tenho isso. Mas conta pra gente, como assim você ganhou na Mega Sena, um prêmio na Mega Sena? Eu me tornei hipnoterapeuta por causa da Mega Sena. Brincadeira, Vai gente. dar um bom corte, hein? Brincadeira. Não, mas na verdade, teve uma época que foi essa época que eu tava na clínica do meu pai ainda. E o meu pai, chamaram ele pra jogar num bolão da Mega Sena. E daí ele falou, eu vou começar a jogar, você quer jogar? Eu falei, tá. E era um bolão que ele não era barato. Era tipo R$100 uma cota. E aí meu pai, acabou que o meu irmão falou, não, eu jogo metade, você joga metade, e meu pai jogava uma. Então eu tinha meia cota. Aí o meu irmão desistiu. Aí eu falei, bom, agora eu perdi o meu jogo. Daí meu pai falou, não, vai, eu fico com a outra cota dele. E não é que a gente ganhou?
Ganhou no bolão. No bolão. Então, a gente ganhou, dividiu, claro, em 200 pessoas e eu ainda tinha meia só. Mas hoje eu falo, eu só tô aqui por causa desse prêmio. Por quê? Eu não tinha o dinheiro para fazer todas as formações que eu fiz, todos os eventos que eu fui. Eu não tinha esse dinheiro para fazer tudo que eu fiz nesse primeiro ano que eu vivi. Porque na época você falou, né, que você já tinha fechado o seu negócio. Isso. E você estava trabalhando na empresa do seu pai. Isso. Né? Mas você não era o dono, né? Não, você era não, funcionário eu era na empresa do seu pai. Eu era um funcionário. Então, a forma que você conseguiu para poder ter arcado com os custos desse autoconhecimento foi um prêmio da Mega Sena que eu investi em autoconhecimento. Esse foi o meu melhor investimento até hoje. Uau. Mas realmente, eu não sei. Se não fosse esse prêmio, eu não sei. Eu não ia estar aqui hoje. Ou talvez teria... Não ia. Eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Né? Eu acho que se não fosse o prêmio da Mega Sena, teria acontecido uma outra coisa, você teria tido de alguma outra forma a oportunidade de trilhar esse caminho. Mas é muito legal a gente conhecendo você e vendo, né? Que você está fazendo o que você faz hoje por um prêmio da Mega Sena. Por causa de um prêmio da Mega Sena, um bolão da Mega Sena. Ai, gente, Mega Sena dá então, os prêmios. Então pode falar que... Né, você pode dizer, eu ganhei na Mega Sena. Eu ganhei na Mega Sena. E a notícia, né? Ó, ganhamos na Mega Sena. Falei, tô milionário. Tá, o prêmio foi tanto, a divisão vai ser tanto. E como você tem só metade, eu falei, mas não ganhei então tanto assim. Fui pulverizando, chegou só umas gotinhas. Não dá nem me comprar um carro direito com isso aqui, mas tá bom, ganhei na Mega Sena. Olha só. Pagou o curso de hipnoterapia. Paguei meu curso de hipnoterapia e minhas imersões. Paguei todos os cursos que eu fiz ali na primeira etapa com esse prêmio. Isso foi. Então, eu paguei todas as minhas viagens, tudo com esse valor. Que com certeza eu teria torrado à toa. Tem esse lado Foi um bom também. investimento, foi um bom investimento. Tem esse lado. A sua jornada ela é muito atípica, né? Porque Demais. de skatista, a organização de festa, de balada, pet shop, pra fotógrafo de pet, ganhador da Mega Sena e agora hipnoterapia. Esse papo tá ficando muito bom. Muito bom. Eu acho que isso valeria fazer um criativo em cima de um skate. Fazendo foto de cachorro. Fazendo foto de cachorro. E falando do prêmio que ganhou. E caindo dinheiro. O prêmio que ganhou da Mega Sena. Essa é a parte que fica a tela preto e branco, Bruno, e, né, conversa de bastidor. Foi um pequeno devaneio. Mas fica a ideia do criativo, se você pensar em alguma coisa boa, Bruno. Legal, Leandro. Então, você está contando pra gente que por causa do prêmio você conseguiu fazer a formação. Mas me conta, a formação você fez ainda nesse intuito de ter autoconhecimento? Ou você já fez com o objetivo de realmente se tornar um hipnoterapeuta e ir para atendimento? Poder ajudar outras pessoas a também vivenciar o que você estava passando ali? Não, eu já fiz a formação com o intuito de atender. Legal. Tanto que eu terminei a formação, eu fiz a formação acho que foi final de janeiro. De que ano? 19 ou 20. Então pandemia. 2020 foi o começo da pandemia. Então, 2020. Foi isso. Por quê? Porque eu fiz a formação em final de janeiro, fui para Campo Mourão, aluguei a minha sala, que é a minha sala até hoje. A hora que eu fui começar a montar a sala, eu lembro que eu viajei para Bonito, de férias. E isso foi em março. Eu estava em Bonito. Na sexta-feira, eu voltava para Campo Mourão. Na quinta, começou os lockdown. Então, quando eu voltei para Campo Mourão, estava em lockdown. E aí, tudo fechado? Tudo fechado. Você tinha acabado de alugar a sala? Tinha acabado de alugar a sala, não tinha um móvel dentro da sala ainda. Eu estava com a sala crua ainda. E aí? Aí, durante a pandemia, eu fui comprando os móveis, consegui que as pessoas me entregassem ali e ficou ali até acabar a pandemia. Porque em Campo Mourão não estava liberado para poder atender? Tava, mas eu não tinha divulgação, eu não tinha nada ainda. Ah, porque ninguém sabia que você já era terapeuta. Ninguém sabia. Então, eu estava começando essa nova jornada daí de começar a gravar criativo e estudo o que eu vou gravar, como eu vou gravar. Eu não tinha rede social. Então, eu comecei tudo do zero na pandemia. E aí, não tinha ainda, quando eu fiz a formação, não tinha atendimento online, isso não existia. Tanto que na formação não tinha. Foi depois da pandemia. Foi na pandemia que começou a criar o movimento. movimento online. Tá. E nesse momento, você já tinha encerrado
o seu trabalho na clínica com seu pai ou você tava... Não, eu continuava os dois, porque daí era a clínica que me mantinha. Então eu ficava ali entre os dois. Tava no período de transição. Isso. E daí eu fui nesse período, atendi ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então eu insisti muito desse jeito. Fiz todos os tipos de divulgações possíveis. Agência, estudar Instagram, métrica, fazer os vídeos, curso de criativo, fiz vários. Nunca me dava resultado. Aí um ou outro boca a boca. Aí começava esse movimento. Aí nesse período desse movimento, eu já não sabia se eu continuaria ou não atendendo. Porque não estava vingando. Você ficou quanto tempo nesse período? 2025 agora, até 2022. Então, 2020, 2021 2022. e 2022. Quase 3 anos. Quase 3 anos nessa transição de carreira, lidando com as duas coisas. Num lugar onde você estava frustrado, que não era o que você sonhava em fazer, mas estava te mantendo financeiramente. E já desistindo da hipnoterapia. Então teve esse momento que você ficou balançado de se questionar se realmente era aquilo que você ia fazer. Era assim, eu sabia que era aquilo que eu queria. Toda vez que eu atendia, o resultado era muito gratificante, porque era muito legal estar atendendo. Então eu me sentia muito bem. E eu nunca me cobrei por resultado nenhum. Porque muitos terapeutas, né, hoje, falando com mais experiência, eu vejo isso em muito terapeuta, que é o terapeuta que quer ser o salvador da pátria. Então eu nunca tive isso. Eu estava ali. A minha parte eu ia fazer. Você entendia o seu papel como terapeuta. Isso. Então esse papel para mim sempre foi muito claro desde o meu início. Aí começou a chegar uma hora que eu olhava e falava, tá, eu atendo um mês, no outro mês eu não atendo, no outro também não, e aí? Como que vai ser isso? E já com a sua sala alocada, o custo do negócio você já tinha. Meu custo já estava desde o início. Desde o início. Então eu investi muito dinheiro que não era da hipnoterapia. E aí eu comecei a ficar, digamos, sem caixa, descapitalizado, e falei, e aí, agora? O que eu vou fazer? E aí, depois da pandemia, passou tudo isso, teve uma nova edição do Hadouken. Que foi final de 2022. Então é isso, final de 2022. Foi novembro de 2022. Aí eu fui pro Hadouken como uma forma de comemorar o meu crescimento que eu tive, mas já com aquela sensação de eu preciso buscar uma coisa nova. Então começou no Hadouken em 2019, que você começou a entrar nesse movimento. Isso. E aí, depois da pandemia, quando voltou a ter, né? Que foi, acho que, o último evento até do Hadouken, que foi em 2022. Você voltou ali porque foi o lugar onde nasceu. Né? Isso. Pra mim foi isso. Por quê? Porque era muito tempo que eu não ia em nenhum evento, porque veio pandemia e tudo mais. Então, era muito coisa online. E foi o primeiro evento que eu me conectei de novo, porque era aqui em Maringá, era mais perto pra mim e tal. Eu vou. E como uma forma, assim, de, vou rever pessoas que eu conheci e tudo mais. Acho que vai ser legal. E aí eu tô lá e eu já conhecia a mentoria. Então eu já tinha perguntado para algumas pessoas. Acho que eu perguntei para a Pan e, se não me engano, eu falei com a Tati também. Você conhecia a nossa mentoria. A mentoria Impacto Massivo. Já tinha escutado falar. Eu já tinha escutado falar. Sondado. Isso, eu já tinha sondado, só que na época, como eu não tinha faturamento, eu olhava e falava, isso aqui não é para mim agora. E aí foi no Hadouken, eu tô lá e eu vejo o Diogo. E eu não lembro se o Diogo já tinha palestrado. Você já tinha palestrado. Aí eu falei, eu quero conversar com o Diogo. E daí eu cacei o Diogo lá no evento, achei ele e fui conversar com ele. E daí eu lembro de falar pro Diogo, Diogo, eu tô desistindo de atender, mas eu quero saber mais, o que vocês fazem. E daí eu lembro que o Diogo pediu pra ver meu Instagram, olhou, tal. Não, mas você já tem coisa. Pode funcionar, vamos conversar. E isso foi, novembro. Sim. Dezembro, eu entrei na mentoria e eu lembro de falar isso pro Diogo. Essa é a minha última cartada. E aí, quando eu entrei na mentoria, a gente começou os anúncios em dezembro. Janeiro foi o meu primeiro mês na mentoria. E foi o primeiro mês que eu tive um faturamento constante e que eu faturei mais do que os 2 anos que eu tava atendendo sozinho. Em um mês? Em um mês. Quer dizer que deu em mais um mês, que a soma dos anos anteriores. De tudo que eu tinha feito.
Porque Um eu mês fazia ficou mais um que 2 atendimento anos. aqui, outro lá, não cobrava direito. Não tinha uma estrutura legal ali. E eu fazia muito por eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Então, era aquela coisa meio, tipo, eu quero fazer, mas não sei o que eu vou fazer aqui. E você falou que você já tinha testado também outras agências, né? Já. E não tinha gerado Nunca resultado. me deu zero resultado. Sempre foi investindo, gastando. Ah, Caramba, pera aí. Tá. Isso aqui é muita coisa. Porque você acabou de falar que em um mês você fez o resultado equivalente ou maior do que 2 anos anteriores. Sim. e é emocionante também, porque da mesma forma, tem um peso, né, que você colocou do tipo, é a minha última cartada, porque você tava indo pra, tipo assim, não deu certo. Uhum. Tentei, tentou, né? Foi pra agência, você estudou o marketing, você testou fazer, você divulgou, você Já já tinha tava indo conteúdo. pra desistir. E foi seu último movimento de não, vai ser minha última, se eu não der certo, Uhum. eu paro com a hipnoterapia. Foi isso. Eu tenho 6 Os meses últimos 6 pra ou meses, fazer dar ou certo faz, ou acabou. É por isso que eu falo. Quando a gente não tem opção, as coisas a não acontecem. ser fazer acontecer, é quando a gente realmente faz. Eu fico pensando, né, quantos hipnoterapeutas que às vezes e eu trago até da minha formação mesmo, né? Eu perdi contato com muitos, mas os que eu sigo assim, eu vejo que poucos continuou na hipnoterapia, Da minha também. né? Porque realmente eu acho que é um caminho difícil, né? A gente vem de uma vida onde a gente é acostumado a trabalhar para os outros, a gente não precisa ter conhecimento sobre negócio, sobre empresa, sobre fluxo de caixa, porque a gente se torna terapeuta, mas se a gente quiser viver disso, a gente precisa se tornar empresário. E é aí que muita gente esquece que é uma empresa. É uma empresa. Eu tô ali por um negócio. Uma das suas funções é ser o Exato. terapeuta dentro da sua empresa. Exato. E a gente esquece isso. Né? Até mesmo porque isso é ensinado, mas ao mesmo tempo não é ensinado. Porque isso é ensinado com diversos... Como que eu posso colocar? Com diversas promessas. Isso é o que eu sinto. É colocado como se fosse uma forma muito fácil. Isso. Você vai fazer a formação Exato. e a partir dali você vai ter cliente. Isso, principalmente isso. Vai ter cliente. Como se você se forma e pronto, a lista de clientes está formada. O cliente vai cair do céu, né? Isso. E não vai cair do céu. Vai ser difícil, vai doer, vai incomodar. É assim mesmo. Até porque a gente trabalha com uma coisa, né, que é a hipnoterapia, igual você falou, você não conhecia, você conhecia de filme, você nem Sim. sabia que aquilo era usado para Eu nem terapia. sabia que tinha terapia com hipnose. Então, como que a gente vai ter clientes se as pessoas não sabem que a hipnoterapia é uma ferramenta, a hipnose é uma ferramenta que pode ser usada no processo terapêutico para resolver questões como ansiedade, depressão. Então, como que vai ter cliente? É. Se você não conscientizar, se você não fizer um movimento para as pessoas entenderem isso, gerar até uma curiosidade, né? Eu falo que hoje os leads que chegam são curiosos, para entender e poder ter a oportunidade de passar por essa terapia. E eu vejo por dois lados ainda, Sami, porque as pessoas, primeiro, elas não sabem o que elas estão sentindo, elas só sentem. Que foi o que eu passei. Eu só sabia que eu tinha crise de ansiedade. Eu tinha muita sudorese, eu tremia, eu não queria conversar com ninguém. Isso eu sabia. Mas agora o que é isso? Por que isso acontece? Então eu não sabia nada. Além de não saber nada sobre a técnica. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega para consulta, ela chega desse jeito. Então, Ela só sabe que algo incomoda, mas ela não sabe nem o que é. Exato. Ela não sabe o que é, onde começou, por que começou. Ela não entende. Ela não entende isso. Então, quando a gente traz isso para o cliente, a gente expande. Por quê? Na consulta, eu já trago essa consciência para o meu cliente. Então, a minha consulta hoje, ela não é só sobre eu falar de técnica. Então, eu faço isso, é assim. E a técnica é isso aqui, ó, é muito legal. Não. Eu tenho que explicar para essa pessoa, para ela primeiro entender o que eu faço e o que ela tem. Para daí a gente olhar, entendeu? Agora a gente pode ter um caminho. Agora eu vou te apresentar um caminho. Porque muitas vezes a pessoa não sabe mesmo. Total. Isso eu posso até fazer uma comparação, assim, é como...
eu vejo isso, né? A hipnoterapia, vamos pensar assim, a hipnoterapia é tipo Uber. A hipnoterapia vai ser o carro. Isso. A gente precisa saber onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Porque não adianta eu ter, eu quero viver isso na minha vida, mas eu não tenho a noção do lugar que eu tô, como que eu saio? Né? Então, faz muito sentido isso, de primeiro ter clareza, o que realmente tá sentindo? Por que tá sentindo? O que é, onde se deu origem isso? Para daí você ter você poder percorrer um caminho para chegar num lugar onde aquilo não vai mais fazer parte da vida. E muitas vezes a pessoa olha, mas eu nunca tive nenhum trauma. Porque a pessoa olha trauma e fala, não, tem que ter acontecido alguma coisa na minha vida. E hoje o que eu mais atendo, isso é uma coisa que digamos que essa frase veio para mim, eu vindo para cá hoje, eu escutando um podcast, e daí apareceu algo semelhante assim, e eu falei, não, mas é o que eu atendo, na verdade. Hoje, o que eu mais atendo, eu lembro que no podcast, eles estavam falando sobre criação, né? Pais, filhos, ali, a dinâmica, né? De pais e filhos. E hoje, o que eu mais atendo é a ausência de pais presentes. Que é o quê? O pai e a mãe tá ali o tempo todo. Só que não tá presente. Não está emocionalmente presente na vida dos filhos. Isso é o que eu mais atendo. Por quê? Porque essa é a minha vida. Foi isso que eu vivi. Então eu sei o que é viver isso. Por isso que eu sei que eu sempre fui rodeado de amigos para não me sentir sozinho de novo. Para tentar tapar esse buraco. Para mim não me sentir sozinho de novo. Porque lá na infância eu me sentia sozinho. Porque os meus pais sempre foram empresários, nunca teve horário para nada, então eu sempre fui sozinho. Eu nunca tive isso como aquela presença real. Para mim sempre faltou. Sempre faltou. Só que eu não entendia isso. E o outro ponto também é, olhando hoje como adulto, os meus pais não tinham como me dar isso, porque eles também não tiveram. Exato. Então, eles não sabiam fazer diferente. Só que enquanto eu não olho isso como a minha percepção, eu vou querer jogar a culpa neles, falar que tinha que ser feito diferente. Não, eles não tinham como saber. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Com o que eles tinham. Com o que eles tinham. Exato. E até eles serem empresários, estarem trabalhando, estarem se dedicando, era com o objetivo de poder te dar uma vida melhor. É isso. Então, é mais sobre a dinâmica que acontece, não é exatamente aquilo que acontece, mas como você interpretou também. Né? Porque você, nessa interpretação dessa dinâmica que acontecia, você se sentia sozinho. Você queria ter mais atenção, brincar mais com os pais, receber, né, um carinho, um elogio, alguma coisa ali nos momentos. E essa falta que gerou para você essa questão de você se sentir sozinho. É isso. Então, quando às vezes a pessoa pensa, eu não tive nenhum trauma. Eu também não. Nunca tive um ato violento, um abuso ou qualquer coisa do tipo. Não. Só que agora, digamos que traumas emocionais, tive vários. Essa é a diferença que a pessoa não entende, ela não sabe. É por isso que ela não se conecta quando fala resolva seus traumas. Exato. Exato. Porque eu nunca passei por nenhuma violência. Então eu não tenho trauma. Sim, você tem vários. Todo mundo tem. É por isso que autoconhecimento é maravilhoso. Libertador, né? Porque como que você chega nesse entendimento, né, de identificar esse padrão? E a maioria das pessoas tem isso como um ponto cego. Né? Só sente a dor, só sente o incômodo, só sente que não quer mais sentir isso. Mas para você ter essa clareza hoje, foi todo um processo. Para ter essa clareza e enxergar isso dessa forma. Né? E eu acho que o legal é que isso está disponível para todo mundo. Né? Desde que elas se interessem, né? E dê um primeiro passo também, né? Porque isso também não vai cair do céu. E principalmente, pague o preço. E aqui não estamos falando em dinheiro. Estamos falando em olhar para o que dói e mudar a sua interpretação. E isso é o preço que tem que ser pago. Sim, porque achar que é só o dinheiro é muito fácil. Exato. Eu pago pra você, você resolve, eu terceirizei meu problema. Exatamente. Eu não tô assumindo ele, né? Exatamente. Então, pagar o preço é realmente estar disposta a entender o que aconteceu. O que eu interpretei das situações que eu vivi
que gerou as emoções que eu sinto e que causam os meus problemas hoje. Uhum. E se você pudesse hoje, né, com a maturidade que você tem, com o entendimento que você tem, dar uma dica, né, pro Leandro lá de trás, ou até mesmo outras pessoas que possam estar vivendo, né, aquilo que aquele Leandro lá atrás estava vivendo, talvez sem perspectiva, talvez desiludido, achando que não tem solução, né? O que você diria para essa pessoa? Eu acho que o primeiro ponto é peça ajuda. Esse é o primeiro ponto. Porque sozinho você já tentou. Você viu que não tá funcionando, não tá legal. Então, quando você pede ajuda, você encurta o caminho. Quando você busca uma ajuda terapêutica profissional, uma pessoa que você confie, que tem uma bagagem, tem uma história ali, ela encurta o seu caminho. Então, E foi o que você fez, né? Você pediu exatamente, ajuda. exatamente. 2 vezes, né? E foi 2 vezes. Exatamente. Uma vez foi pra Rê na questão emocional e outra vez foi com o Diogo, Com o Diogo. na questão do seu negócio. Profissional. É Profissional. pessoal e profissional. Pessoal e profissional. E primeiro você precisa olhar todo o seu lado pessoal, desenvolver ele, porque o Diogo também estava no Hadouken em 2019. Sim, exato. Exato. Né? O Diogo também palestrou no Hadouken em 2019, também falou de negócios, de captação de cliente. Mas ali ele não teria te ajudado em nada. Não, Mas mas por foi- isso que não me conectou. Aí 3 anos depois foi onde Foi onde focado para negócio. era o momento. Por isso que eu falo que às vezes a gente conhece pessoas, só que elas não entram na nossa vida. E aí, de repente, essas pessoas voltam para nossa vida No momento certo. no momento certo. Eu conheço a maior parte, igual eu falei há um tempinho atrás, a maior parte das pessoas que me inspiram, eu já conheci em 2019. Só que hoje eu tenho a honra de falar. Elas estão próximas. São vocês, a Renata, o Bruno, a Érica. Todas essas pessoas foram entrando na minha vida no momento que tinha que entrar de novo. E por que você não parou? E porque eu não parei. Tem algo que você repete muito dentro do seu consultório ou coisas que você costuma falar muito para os seus clientes? Padrões que você observa neles? O que eu mais atendo realmente é essa questão muito de pais ausentes. E a primeira coisa que eu explico, primeiro eles estavam fazendo só o que eles sabiam. Então, eles não têm culpa. Você não pode apontar o dedo e só falar, a culpa é sua. Né? Então, eu até uso essa forma de explicar. Os nossos pais têm culpa de todas as nossas questões emocionais, mas eles não são culpados. Por quê? Porque na primeira infância, o pai e a mãe apresentam um mundo para essa criança. Qual é o mundo que ele apresenta? O do casal. Ah, Leandro, mas meu pai não estava. Então ele apresentou a ausência. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eles apresentaram a ausência. Então esse é o mundo que a criança conhece até, digamos assim, os 5 anos. É o que está acontecendo dentro de casa. Essa é a culpa dos pais. Mas por que eles não são culpados? Porque cada filho vai olhar esse mundo e vai interpretar com o seu olhar. Uma perspectiva diferente. Exato. Por isso que a minha história é diferente da do meu irmão. Mesmo tendo vivido os mesmos fatos. A mesma casa, a mesma né? vida ali no dia a dia. Mas cada um interpretou e olhava para aquilo de uma forma. Exato. Os traumas deles são diferentes. Talvez eles vão cobrar, né, vão querer outra coisa totalmente diferente do que Sentiu outras faltas, né? É isso. Então, quando a pessoa entende isso, aí ela pode olhar para a vida dela. Porque daí ela não fica mais apontando o dedo e, tudo isso é culpa dos meus pais, tudo isso é culpa de não sei o quê. Não. Foi uma interpretação que eu dei. Agora eu entendi. Então, agora eu posso olhar para essa interpretação de um outro jeito, não posso? E eu acho que aqui é o grande momento onde a pessoa tem a oportunidade de realmente se tornar adulto e parar de ficar esperando o pai e a mãe. Exato. Essa é a virada de chave. A mudança de percepção, né? Porque é aí que ela entende que ela não precisa mais ficar vivendo a vida dos pais.
Porque até então, muitas vezes, a gente está preso nessa história, né? A gente está num emaranhado ali dessa história. E a história que a gente se conta, né? Exatamente. E fica em loop, repetindo, repetindo. Quando você dá um novo significado, um novo sentido... Aquilo perde força. É isso. E também, um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar é que, sim, não é porque eu sou terapeuta que eu não tenho problema emocional. Então, sim, eu até hoje peço ajuda, sempre. Então, eu tenho sempre alguém para me ajudar. Por quê? Porque eu também tenho questão. Não é porque a porta do consultório fecha e eu me torno terapeuta que a hora que a porta abre de novo, os meus problemas não estão lá fora. Então, a gente tem problema o tempo todo. Não é porque a gente tem conhecimento que não vai ter problema. Se em algum momento você vê um terapeuta ou alguém falando que, né, já tem todos os problemas resolvidos, não tem nenhum problema para resolver, foge. Fuja. Não confia. Cuidado, né? Porque seria a mesma coisa de falar assim, um professor de natação que nunca nadou, né? E Um sei médico lá, que nunca mais vai precisar de um médico. ou Um personal, dentista que não precisa escovar os dentes. um personal trainer acima do peso, né? Fora de forma. A única maneira de você conseguir genuinamente ajudar uma pessoa sem carregar nada dela é você estando bem. Porque senão você vai carregar alguma coisa de alguém. Porque as histórias se conectam. As histórias vão se conectar em algum momento, alguma história vai bater com a sua. As dores vão ser parecidas. É. Só que eu vejo, né, em todos esses anos que eu tô na hipnoterapia, é aí que muito terapeuta desiste. Porque não consegue se manter. Não tem estrutura para isso. Mas por quê? Porque não se trata. Então, se eu não tenho coragem para olhar para a minha dor, como que eu vou ajudar tanta gente? Vai chegar um momento que não vai dar mais. Insustentável. Chega um momento que a base, ela dissolve. Até porque muitas dores vai estar totalmente ligado ao negócio, não só à terapia em si. Né? Porque, por exemplo, se você não se trata, você vai ter uma insegurança. Se você tem uma insegurança, você não vai passar confiança para o cliente. Se você tem, às vezes, algum bloqueio, alguma coisa também que está ligado a questões financeiras, vai te bloquear também de você poder vender. Né? Então, o tempo todo, até como empresário, né? E eu vejo muito isso, até trazendo um pouquinho do nosso, né? Hoje, a gente estar aqui, como você falou, né? Você está gravando aqui porque você se tratou, a gente também. Sim. Né? Se não fosse ter passado por muito processo de terapia, ter olhado para todas as questões, eu não estaria aqui. Jamais estaria com câmera ligada, gravando no microfone, falando, fazendo o que eu faço, sendo mentora, podendo ter confiança no que eu passo. Né? Porque era uma pessoa totalmente insegura. Então, a terapia vem para poder ajudar a gente a nos tornarmos uma pessoa melhor, né? E, com isso, poder fazer esse movimento de ajudar outras pessoas que estão no processo também. E até hoje a gente tem os nossos tropeços, né? Porque a gente também é ser humano. Então, ninguém... né, Você resolve um e aí aparece, daí que você vai ver o outro, né? Você tira um da frente e tem outro atrás. Tipo, Não tem como. eu falo assim, igual na praia, né? Você tá na praia, você tá olhando aquele mar, é lindo. Aí você vê uma ilha lá na frente. Aquela ilha é linda. Quando você chega na ilha, você descobre que tem um mar maior ainda. Os problemas, assim, quando você resolve, é que você tem a vista do próximo. A minha terapeuta me falou, né? Assume logo que dói menos. Assume logo que é menos pior. Bom, então, já indo para o encerramento, né? Hoje você atende onde, Leandro? Né? Então, eu acredito que você pode falar um pouco aí do seu trabalho, né? Seria correto falar que hoje você é uma referência na cidade onde você atende? Sim. Hoje eu atendo, então, online, né? No mundo todo. Eu atendo presencialmente em Campo Mourão, que é onde eu tenho meu consultório. E agora eu atendo também aqui em Maringá. Então, pelo menos 2 dias da semana, eu tenho horários disponíveis para atendimentos presenciais em Maringá também. Show. E se a pessoa que está vendo aqui tiver interesse, como que ela te encontra ali? Como que funciona, né? Por exemplo, uma pessoa que ficou curiosa ali para entender melhor, como que funciona esse processo para até, né, chegar em você e fazer o tratamento e tudo mais? Acho que hoje o caminho mais fácil de encontrar é o Instagram. Né? Então, o meu Instagram é @leandrootrevisan, né? E ali tem todas as informações, link para falar comigo diretamente comigo no WhatsApp também,
para daí ter todas as informações que a gente passa ali, a gente faz um pré-atendimento também antes da pessoa entender se ela realmente quer chegar no meu consultório. Porque eu também não quero aquela pessoa que às vezes ela cai de paraquedas no consultório e ela fala assim, eu não sei porque eu tô aqui, ou pior, eu tô aqui porque a minha mulher mandou, tô aqui porque o meu marido mandou, tô aqui porque minha mãe mandou. Porque essa pessoa ela não quer ajuda. Ela está sendo empurrada para uma ajuda que ela não quer. Né? Isso se conecta... Nossa, olha como é que é lindo, né? Isso se conecta com a sua dica que você falou lá atrás, pedir ajuda. Exato. Esse seria o oposto, O né? oposto. Porque se a pessoa não tem nem consciência, está indo porque alguém mandou, Exato. o que ela vai, né? Qual que é a Exato. oportunidade que ela vai ter de mudança se ela nem compreendeu o que ela precisa mudar, né? Exato. E às vezes é o marido que mandou que precisa de terapia, né? Vai saber também. Muitas das vezes. A pessoa que está mais querendo que os outros, mas também precisa de ajuda. Né? Então, a gente faz esse primeiro contato para a pessoa também entender se é o que ela está buscando. Para daí, sim, ela fazer a consulta dela. E daí ela vem para o consultório, faz a consulta. É nessa consulta onde ela vai entender como funciona a mente, como funcionam as emoções, o que ela precisa aprender também sobre a hipnoterapia em si. E ela vai me contar a história dela. E quando ela me conta a história, o nosso objetivo principal com ela contar a história é ela se conectar com o que dói. E aí é onde vem as emoções. Então, hoje, a pessoa já sai do meu consultório desde o primeiro contato, entendendo o que ela tem, por que ela tem e onde começou. E aí, eu vou criar um protocolo de atendimento exclusivo, personalizado para ela. Para daí a gente entender quais são as etapas, o que a gente vai trabalhar, o que faz sentido ser trabalhado também, quais técnicas, para a hora que ela vir para as sessões de hipnoterapia, ela já saber tudo que a gente vai fazer. Pode ter mudança no meio do caminho? Pode. Uhum. Mas pelo menos ela já tem o trajeto que a gente vai fazer. É um farol, né? É um farol. A pessoa tá ali perdida no escuro e você traz luz ali, né? Para as questões, para as dúvidas da pessoa, dando direcionamento. Né? Assim como aconteceu com você. Sim. Também. Sim. E hoje você estende a mão para outras pessoas. Para outras pessoas. Que É desejam isso. passar por isso. Show de bola. Maravilhoso. E aí, meu amor? Esquecemos de falar de alguma coisa? Tem Acho uma que palavra final? Acho que foi emocionante entender, né? Por mais que a gente já conversou várias vezes, algumas coisas a gente já tinha, né? Já sabia de algumas coisas, né? Que a gente conversa, mas para mim foi bem impactante esse ponto, né? Da gente entender a real importância de saber quando pedir ajuda, saber quando continuar, saber que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Pedir ajuda e terceirizar para o outro, mas pedir ajuda com a consciência de que agora estou disposto a fazer o que eu preciso fazer para ter o resultado que eu quero. Né? E eu admiro muito você, admiro muito sua trajetória, tudo Obrigado. que você vem fazendo. E eu tenho certeza, Leandro, que você ainda vai ter muito, muito resultado. Muito, muito resultado. Tanto para você na sua vida, como na vida, né, dos clientes, das pessoas que chegarem até você. Obrigado, Sam. Eu também admiro muito vocês. É uma honra participar de toda essa jornada que vocês vêm criando, ajudando tanto os hipnoterapeutas quanto vocês ajudam. E eu falo que participar da mentoria é honrar o que você está fazendo. No sentido de, eu tenho que olhar para o meu negócio como um negócio e eu preciso de ajuda para isso. E para mim, vocês foram o melhor caminho. Então, eu tenho certeza que para outras pessoas também está sendo. Porque, realmente, a mentoria Impacto Massivo hoje, ela gera resultado. Ela transforma milhares de vidas todos os meses. E não é só a nossa, como hipnoterapeutas, mas é a de cada um, que vai em cada um dos consultórios de todos os hipnoterapeutas que estão dentro da mentoria, que estão gerando esses resultados incríveis. Porque não é só a vida do hipnoterapeuta que vocês tocam, mas vocês tocam a vida de cada cliente que vai para esse hipnoterapeuta e a família de cada um deles, porque a gente não trata uma pessoa só. A gente trata a pessoa que vem para o consultório e, a partir disso, outras pessoas também se beneficiam. Então, nunca é uma pessoa só. Então, esse número, vamos pôr que eu falei em torno de 200 ou mais, pode triplicar ele. Porque cada pessoa que entra ali, tem mais 2 do lado, 3, que vão se beneficiar dessa transformação. Então, o que vocês fazem
não é só para os hipnoterapeutas. É para os hipnoterapeutas, para cada cliente, para cada família. Então, é incontável esse número. E vocês realmente transformam a vida de todos. Ai, a gente vai terminar comigo chorando. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque tem muita gente por aí, né, quando fala do mercado digital, vendendo promessas vazias. Ganhe dinheiro fácil, né? E a gente tem muito essa consciência de realmente colocar para dentro pessoas que a gente acredita, que tem valores alinhados. Né? Principalmente você, né? Já recusou muitas pessoas ali que você não queria dentro da mentoria porque não tinha os valores alinhados. Não era o perfil para estar fazendo esse movimento com a gente, né? Até porque a gente entende que não é fácil, né? Como você falou, o mercado às vezes promete que vai ser muito fácil. E a gente sabe que não é fácil, que precisa ter muita coisa acontecendo para dar certo. Uhum. Você precisa estar bem emocionalmente, você precisa estar com uma estratégia boa, você precisa ter estratégia de venda, você precisa estar com as crenças alinhadas para você vender, você precisa estar com segurança sobre... Então, é muita coisa. Às vezes a pessoa vende uma única estratégia de venda e acha que é só aquilo, vai pronto, acabou. E a gente sabe que não. Né? Então, um dos maiores motivos, assim, quando eu realmente seleciono as pessoas que eu quero dentro, é porque eu realmente quero pessoas assim, que têm consciência... A gente se orgulha de amplificar, de amplificar a mensagem pro mundo. E que consegue ter essa consciência, esse movimento, sabe? E ser realmente protagonista do negócio. E eu acho que um conselho que eu posso deixar para todos os mentorados e para quem quer entrar na mentoria, para quem vai entrar ainda na mentoria, se inspire em todos, mas o seu jogo é com você. Porque não adianta eu querer olhar para o negócio de uma outra pessoa que eu não sei a história dela. E daí, às vezes, você olha para aquele resultado incrível que a pessoa está passando e fala, nossa, mas eu estou há mais tempo. Será? Você não sabe. Você não sabe o que ela passou, por que ela está ali, o que ela está fazendo tão diferente. Os bastidores. Qual é a jornada, né? Exato. Então, é olhar e se inspirar. Por isso que eu falo que eu me orgulho muito de fazer parte, porque eu me inspiro muito ali dentro. Não só com vocês, principalmente com vocês, mas com todos os terapeutas que estão ali. Mas eu olho para eles e trago para o meu. Porque se eu olhar para eles e ficar me comparando a eles, eu vou me frustrar. Em algum momento, em alguma etapa do jogo, eu vou me frustrar. Então é sempre lembrar, o seu jogo é com você. O dos outros é inspiração. Bom demais. Né? É saber que tem possibilidade. Dá para fazer esse resultado. É possível. É possível. Mas respeitando o seu tempo, a sua jornada, o seu caminho. Porque só você sabe o que dói. E você não sabe o que dói no outro. Então não adianta eu querer comparar a minha dor com a do outro. E isso ninguém te conta no mundo lá fora. Mas aqui dentro, né, a gente é muito sincero e honesto. E se você se interessou e quer saber mais sobre a mentoria Impacto Massivo, você pode estar acessando o link que a gente vai deixar aqui embaixo. Você pode fazer a sua aplicação, né? E realmente a gente vai analisar o seu momento, porque a gente não coloca qualquer pessoa a todo custo. Né? A gente realmente quer também... Pessoas que entram para fazer acontecer. Quem está pronto para fazer acontecer e também se está no momento. Porque tem muita gente que às vezes ainda está no começo, às vezes tem gente que ainda está no meio da formação. Então, a gente também olha o momento que o terapeuta está para saber se vai fazer sentido, se ele já vai conseguir realmente ter resultado junto com a gente e também se ele vai conseguir agregar e vai ter os valores alinhados para estar junto nessa caminhada, nessa grande jornada aí que é ser empresário, né, que é muito além de ser apenas terapeuta. E sempre tem, no final dos podcasts, né, uma pergunta... Para finalizar. Para finalizar, uma pergunta desafiadora, né? E acho que nos próximos episódios a gente pode até pensar melhor em qual pergunta fazer, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui a primeira na minha cabeça para a gente encerrar aí com chave de ouro. Se você pudesse deixar uma mensagem, uma frase para todo mundo, né? Vamos colocar assim, na sua lápide... Né? Aquela mensagem que você quer passar para as próximas gerações, para os seus filhos,
o que você falaria? Não estava preparado para essa pergunta. É bom de não ter uma pergunta assim planejada, que a pessoa não vem já com o texto pronto. Confie no seu processo. Confie em você. Porque só confiando em você é que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Porque tem que vir primeiro daqui para depois ir para fora. Porque senão muitas vezes só acreditar no que os outros estão falando não vão te tirar do lugar. Agora, quando você confia em você para fazer alguma coisa, aí muda. E confiar não é o mesmo que saber fazer. Então, assim, eu preciso de ajuda. Só que com essa ajuda, eu vou fazer. E não só, vou ver o que vai dar aí, se der Deus. Não. Confie no seu processo, confie em você. Eu acho que é assim que a gente consegue os melhores resultados. Pelo menos para mim tem funcionado muito isso. Mesmo que às vezes a gente duvide de nós mesmos, que acontece também. Mas é sempre olhar a história, o que você já fez, qual ajuda você buscou. E aí sim, você olha para você para expandir para frente, para expandir para os outros. Então, confiar em você vai ser o primeiro passo, porque não adianta nada você querer trabalhar, fazer tudo, se você está deixando você de lado. Então, tem que ser você primeiro, depois o outro. Satisfação demais. Gratidão aí. Valeu, pela gente. participação. Foi uma honra estar aqui. Maravilhoso. E para todos os hipnoterapeutas que às vezes querem saber alguma coisa da mentoria, fico também à disposição. O que vocês tiverem de dúvida, às vezes quer saber alguma coisa, né? Daquela sondada. Da outra perspectiva, né? Me coloco também à disposição. Fico sempre muito bom compartilhar tudo que a gente vive, né? Show de bola. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui com esse bate-papo muito rico, vários insights aqui. Se você anotou algum insight, alguma coisa, coloca em prática, né? E, assim como o Leandro falou, acredite em você, né? Esse é o primeiro passo. Eu sou de acordo com esse pensamento, com essa mentalidade. Então, gratidão e até o próximo episódio aí do podcast do Instituto Kurihara. Até mais. Até! Bora fazer acontecer.